Vamos lá, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência por divulgar os atos de rua no próximo domingo. No Twitter, a Secom informa, aspas aí, a visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos incluiu um encontro com a comunidade brasileira que vive na Flórida. Em seu discurso, ele destacou a legitimidade das manifestações populares previstas para o dia 15 de março em todo o Brasil. Fecha aspas. O post traz ainda uma imagem com a seguinte inscrição, uma frase dita por Jair Bolsonaro, aspas novamente. As manifestações não são contra o Congresso, nem contra o Judiciário, são a favor do Brasil. Fecha aspas. Rodrigo Maia disse que esse não é o papel da Secretaria de Comunicação do governo. Olha ele! Vamos lá para Brasília. Vamos repercutir essa situação com Zé Maria Trindade, nossos olhos e ouvidos na capital federal. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, isso deu uma repercussão muito grande, uma confusão geral, num dia D aqui em Brasília, super complexo, um dia de confusão na área econômica, reações de todos os lados aí por conta do coronavírus e esse debate sobre a manifestação. Eu não sei por que ter tanto medo de manifestações. Houve um momento aqui em que as manifestações eram comuns, nem se noticiava e tudo bem, sabe? Cada um fazia a sua manifestação, o Congresso Nacional e a opinião pública entendiam cada um do seu lado e pronto. Agora a manifestação se transformou numa espécie de instituição nacional. Esse apoio do presidente Jair Bolsonaro e dos aliados dele à manifestação incomoda, sim, os integrantes do Congresso Nacional. Todos dizem, e eu acho que não é o papel da Secretaria de Imprensa da Presidência da República fazer uma promoção, isso é uma promoção deste nível, uma promoção sobre uma manifestação até de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, é o que está se transformando esta manifestação. O presidente da Câmara conversou com líderes dos partidos políticos e mostrou que um integrante do Congresso Nacional não pode defender a manifestação. Eu conversei com o senador Major Olímpio, que é o líder do PSL, e insiste em dizer que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, defende o governo, lembra que é aliado de primeira hora. Sei. Mas ele disse que não pode fazer uma manifestação assim contra a instituição que ele faz parte. Yes. Então, este é o grande debate, esta é a grande conversa. Mas, na verdade, a manifestação é apenas para o povo dizer, olha, estamos vivos, porque até o objeto da manifestação já não existe mais. Os vetos do presidente Jair Bolsonaro, aquela história dos 30 bilhões de reais, foram mantidos. O debate agora é um projeto que o próprio presidente Jair Bolsonaro mandou ao Congresso Nacional. Ou seja, o objeto inicial já não existe. Não, nada a ver, irmão. Agora, um ingrediente novo. Ontem à noite, o governador daqui do Distrito Federal assinou um decreto proibindo reuniões, cancelando shows e qualquer evento que demande uma autorização do GDF, Governo do Distrito Federal. E isso aí, nós estamos entendendo que é uma proibição também a manifestação do dia 15 aqui em Brasília. Um outro decreto anterior regulamenta que para fazer manifestação é preciso autorização do governo. Então, a manifestação pode cair, ser uma vítima do coronavírus. Pois é. Ô Zé, é curioso isso que você traz com relação ao Distrito Federal. Você acha que pode se alastrar para outros estados, já que existe essa... Lembra da disputa recente entre governadores e o presidente Bolsonaro? Esta disputa, são 20 governadores que assinaram a carta, ali 15 governadores estão contra o governo Jair Bolsonaro porque não se sentem aliados ao ponto de receber verbas especiais. E esses governadores podem assinar decretos porque o próprio ministro da Saúde, Henrique Mandetta, está sugerindo isso. Sim. Na fala dele ontem no Congresso Nacional foi muito clara, insistindo nisso, dizendo que não é bom suspender as aulas, porque as crianças ficariam com os avós, que são os vulneráveis nessa epidemia, nessa pandemia, né? Sim. Mas, enfim, reuniões, ele, o ministro da Saúde do governo, Jair Bolsonaro, recomenda que não haja as tais
reuniões. Esta é uma recomendação. E sobrou até para o Congresso Nacional. O Congresso não pode também se reunir? Sediado. Não, nós ainda não ficamos livres disso. Pelo amor de Deus. Vai ser uma espécie de ensaio sobre a cegueira, né? Ninguém vai trabalhar no Congresso com razão plausível, Zé Maria. O dia em que a Terra parou, já dizia o Raulzito. Mas vamos lá, para voltar ao ponto da nossa conversa aqui, Adriles, é o seguinte, você vê, Major Olímpio. Eu acho que eu vou fazer um comentário bipolar e dicotômico. Primeiro, em favor das manifestações, eu volto a reiterar e digo novamente, eu acho que é a primeira vez que o brasileiro está sendo amadurecido o suficiente para perceber que existe uma tripartição entre os poderes. São 3 poderes. E o poder do Congresso é extremamente forte no que diz respeito aos assuntos nacionais. Sempre se debitou no cangote do Executivo toda a responsabilidade pela gestão. A gente está entendendo agora que essas coisas são negociadas, a gente está entendendo agora, depois de anos votando mal para deputados. A maioria da população nem lembra quem vota para deputado, vota no amigo do amigo, é uma coisa assim. É uma cultura de displicência em relação ao legislativo. Eu acho talvez nesse último pleito, só para talvez nesse último pleito, Adriles, seja o pior voto que a gente tem, porque é o pior. Não melhorou, piorou. Cada vez pior. Eu acho que ter essa percepção de que a gente tem um legislativo muito ruim e que esse legislativo muito ruim é fruto de anos de falta de consideração com o verdadeiro poder que tem o Congresso, assim como o Fernando Henrique disse, né? A gente tem um presidencialismo de coalizão, se você não loteia cargos, se você não dá dinheiro, se você não negocia para além dos negócios que são formais e objetivos em relação aos interesses do país, você não governa. Isso mudou agora nesse governo. E eu acho, sobretudo, muito salutar que haja manifestações nesse sentido. Acho sim, aí eu concordo com você, pouco prudente, para dizer o mínimo, o presidente se colocar a favor de manifestações, ainda que ele diga de maneira muito clara que não é uma manifestação contra o Congresso, não é uma manifestação para derrubar o Congresso, que é uma manifestação a favor do país. Todo mundo sabe que é uma manifestação contra os maus elementos que existem dentro do Congresso, que são a maioria do Congresso. E isso explica o Major Olímpio não se colocar a favor da manifestação contra esses maus elementos, porque ele faz parte do Congresso. Ainda que não seja um mau elemento, ele não vai se colocar contra seus pares, entendeu? É como uma empresa. Se você fazer uma coisa contra a empresa toda vai se sentir mal. Ainda que você é só contra os maus elementos para fazer uma reforma na empresa, ninguém da empresa vai endossar uma manifestação contra ela mesma, ainda que seja de maneira responsável. Agora dizer o elemento que o Zé Maria esqueceu. Ontem mesmo, um veto do presidente foi derrubado, um veto através da BPC, de famílias que podem se habilitar no BPC, que é um benefício de prestação continuada que impõe uma despesa extra de 20 bilhões do Executivo. Isso foi votado no calor da noite. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Em grande virtude, talvez pela essa forma incisiva do presidente se manifestar a favor das manifestações contra o Congresso, uma forma de retaliação e uma forma de quê? De chantagem. Ou seja, existe ainda esse grau de chantagem dentro do Congresso contra uma, talvez, política mal orientada do próprio presidente Bolsonaro. Mas as relações de poder ainda são conspurcadas por esse tipo de chantagem, de birra, que o Congresso se coloca como menina mimada, se não fizer o que eu faço, eu não voto a seu favor. Isso tem que acabar. Por isso eu sou a favor das manifestações em si, mas extremamente, eu sou contra qualquer tipo de endosso oficial como esse da SECOM em relação às manifestações que têm que ser organicamente populares. Eu acho isso. Com todas as letras, contra quem era essa manifestação? Não tem que se meter. Se é popular, não tem que se meter. Simples assim. Zé Maria Trindade, é você, meu velho. Vai lá. Olha, Edgar, é o seguinte, se transformou num termômetro. Ontem, tem todas as andanças aí nos meios políticos, a pergunta era, e aí, o presidente vai conseguir reunir muita gente? Eu acho que sim, eu acho que não. Se transformou numa espécie de termômetro. Se não conseguir, Zé, vai ter a desculpa do coronavírus agora. Mas, aliás, assim, por outro lado também, a gente não deve se esquecer de que 2 entidades estão atrás dessas manifestações. Elas não querem perder o contato com a rua, o contato com o povo, né? Isso é muito importante. Quem está promovendo são 2 entidades aí de apelo popular, Vila.
Não, e a questão que se coloca é a seguinte, a conceituação da manifestação é muito difusa. É uma coisa a favor do Bolsonaro ou contra maus congressistas? Que se for a favor do Bolsonaro, aí eu acho uma besteira. As pessoas não vão às ruas para defender um presidente eleito que já elegeram. Entendeu? Ninguém vai. Aí vai ser um fracasso a favor, total. Né? Se houvesse Pode tipo ser de a manifestação comunicação... a favor das pautas que ele propõe, das reformas que ele propõe. Sim, mas aí é muito sutil para a população. Você vai lá, você vai ver boneco do Bolsonaro, você vai ver um tanto do Brasil ame ou deixa. Aí as pessoas realmente não vão. Pichuleco do Maia. Eu não iria numa manifestação a favor, ostensivamente, do presidente. Aí sim é uma coisa ufanista e personalista. Contra os maus congressistas, beleza. Isso sim, arregimentaria gente. Ou seja, ela é mal articulada e mal comunicada. Esse que é o por trás problema. disso você tem mensagens de fechamento de congresso. Mas Não, nada a ver, irmão. aí não tem jeito de controlar. tomada de poder dos Os militares. tudo militar, os caminhões ali. tem jeito de Esse é o problema de você endossar uma manifestação Os que querem como a essa. volta da ditadura. Pois é, agora eu queria perguntar para o Zé rapidamente, Zé, existe alguma possibilidade do presidente Jair Bolsonaro, já que ele endossou aí essa convocação, dele se manifestar contra a ida das pessoas às ruas por causa do coronavírus, caso a gente tenha uma evolução desse quadro? Existe essa possibilidade. Se houver um convencimento ali da área política e da área de saúde, né, de que isso deve ser feito. Veja bem, não é só aqui em Brasília, é em todo o país, e isso vai de encontro, não ao encontro, de encontro ao que fala o ministro. O ministro, ele diz que não é possível fazer manifestações, fazer reuniões, né? Alguns dizem que é aberto, em locais abertos e não fechados e tal. Existe essa possibilidade. Agora, é o seguinte, a manifestação convocada para o dia 15, ela não tem um objeto real. Olha ele! Segundo o senador Major Olímpio, né? Porque era a história dos vetos, mas a manifestação está convocada e pronto. E agora cada um acha realmente o seu motivo. O Congresso derruba veto de Bolsonaro e amplia a concessão do BPC pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Equipe econômica estima em 217 bilhões de reais o impacto nas contas do governo em 10 anos e já estuda acionar a justiça. Olha, esse impacto parece um pouco superestimado, mas mesmo assim é um impacto grande, e se o Congresso quis retaliar de alguma forma o Executivo, mostra que a retaliação na concepção dos deputados chama-se dar um tiro no próprio pé da população. Ou seja, a gente tem que parar também de só apontar dedos para o presidente Bolsonaro, para a equipe econômica, que, aliás, está conclamando o Congresso a aprovar várias medidas que já foram enviadas, mostra que não há paralisação por parte do Executivo, enquanto que o Legislativo fica aí brincando de aumentar gastos no momento desse. Ou seja, vamos também criticar o nosso grande estadista, primeiro-ministro Rodrigo Maia e companhia, né? Olha ele! É também essa epidemia de cinismo, né, no Congresso. Nesse momento, até os chantagistas deveriam pensar no país, né, deveriam se preocupar com a gastança que eles provocam com essas retaliações ordinárias que faz com que tanta gente torça para que haja uma epidemia de coronavírus no Congresso. Mas o principal mesmo é a tentativa de reativar aqueles dois movimentos que têm um diálogo permanente com as ruas. Sim. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Um grande abraço, meu camarada.